Vamos continuar então no nosso treinamento com Jesus. A partir do domingo que vem nós teremos uma interrupção nessa série, porque de manhã já temos esse tal da escola de música e começamos então com os temas a respeito do Natal. E vamos ter grandes festas, grandes transformações que só Deus pode fazer nesse tempo e em qualquer tempo que nós pregamos a sua palavra. Amém ou não? Vamos estar animados aí com mais um Natal juntos. Nadar contra a corrente. Eu tenho dificuldade de nadar até a favor da corrente. Eu e água é uma história complicada. Mas Jesus não quer que a gente nade só a favor da corrente. Jesus, como nosso treinador, Ele quer que nós nademos contra a corrente, que exige muito mais esforço, exige muito mais empenho, muito mais dedicação. E às vezes acontecem acidentes quando nós nadamos contra a corrente. Mas é assim que o nosso treinador quer trabalhar conosco. Se observarmos as palavras de Jesus com detalhes no Novo Testamento, nós vamos perceber isso claramente. Que Jesus, com frequência, Ele pedia aos seus seguidores que eles nadassem contra a corrente. Ou seja, que eles fossem na contramão. Não quis usar muito essa expressão porque andar na contramão é errado, né? Nós vamos ser multados se andarmos na contramão. E hoje tinha muito policial aqui de manhã, não podemos falar sobre isso. Mas nadar contra a corrente você não será multado, mas você irá contra a cultura, não só contra por querer protestar ou não concordar, ser diferente, mas porque você vai a favor do que Deus diz ser certo. E nem sempre a cultura, os costumes, a sociedade, até mesmo nós como igrejas, andamos a favor, andamos contra a corrente. Nós preferimos andar a favor. Não mexe com isso, não fala sobre isso, deixa isso quieto, não toca nesse assunto, esse assunto é delicado, é polêmico. Nós pudemos perceber domingo passado pela manhã, o João, ele tocou em detalhes que nós já tocamos aqui algumas vezes também. E isso causou algumas polêmicas, algumas manifestações até pessoais. Durante a pregação mesmo, algumas manifestações nesse sentido. E ele só falou da Bíblia. E toda vez que nós falamos da Bíblia, como ela é, nós estamos andando contra a corrente. Nadando contra a corrente. E é o que Jesus pede para nós mesmos. Nós vamos observar aqui várias situações em que Jesus pede claramente: olha, vocês não podem ir nessa direção, você tem que ir contra essa direção. Porque fazer assim é o que todo mundo faz, mas como cristãos nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Nós temos que ser diferentes, como se fôssemos pertencentes a outro mundo. Nós pertencemos a esse mundo, mas o nosso coração não deve estar aqui, ou apegado às coisas desse mundo. E é isso que nos faz nadar contra a corrente. Bom, vamos lá. Jesus disse lá em João 21:16, texto que o Lúcio leu no início da celebração. João 3:6 é um dos primeiros textos aqui que nós vamos tratar hoje, em que Jesus dá uma ordem, e essa ordem seria uma ordem contrária ao sentimento do coração, pelo menos dos discípulos que estavam ali naquele momento. João 21:6 diz assim: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E nós podemos ver, num paralelo nos outros evangelhos, que essa não é a primeira grande pesca, essa é a segunda grande pesca, depois de Jesus ter ressuscitado. Na primeira grande pesca foi no início do ministério de Jesus, quando ele começa a chamar os seus discípulos. Então, a mesma cena aconteceu, só que Jesus tinha iniciado seu ministério. Aqui Jesus estava ressurreto na praia. E Pedro tomou a iniciativa, depois de eles esperarem alguns dias, trancados, com medo, em oração, mas com medo do que poderia lhes acontecer. Eles estavam trancados, e Pedro de repente fala assim: eu vou pescar.
como se ele decidisse abandonar tudo aquilo que ele vinha aprendido com Jesus, como ele decidisse voltar à sua vida antiga de pescador, como se ele tivesse desistido do ministério. Jesus falou que ia voltar, mas até agora não chegou, já estamos aqui tantos dias esperando, eu vou pescar. E alguns decidiram ir pescar com ele, foram com ele pescar. E quando eles estavam no barco, depois de uma noite inteira tentando pescar, a cena se repete. E quando Pedro percebe que era Jesus que estava na praia, ele que tinha tirado a sua túnica, talvez para facilitar o seu trabalho como pescador, junto com outros pescadores também experientes, eles ouvem a orientação de Jesus: olha, joga a rede do outro lado, que lá tem peixe. Pedro se joga no mar e vai se encontrar com Jesus, e logo os outros ficam tentando puxar a rede. Um detalhe nesse texto que eu sempre acho interessante é que na primeira grande pesca, a rede estourou, e eles perderam vários peixes. Eles não conseguiram trazer para o barco todos os peixes que estavam na rede. Dessa vez, principalmente observando nos outros evangelhos, nós podemos perceber que eles foram eficazes na pesca. Nenhum peixe se perdeu, apesar de eles não estarem quase conseguindo trazer a rede para o barco. Agora nenhum peixe havia se perdido. E até há uma citação a respeito da quantidade específica de peixes que estava sendo trazida no barco e depois para a praia. Quando Pedro chega na praia com os outros discípulos, ele já estava com alguns peixes e com alguns pães ali sendo assados. Então ele pede aos discípulos que os discípulos acrescentem àquela fogueirinha, para um café da manhã mais amplo, alguns peixes. Então Jesus estava ali preparando o café da manhã deles, pão com peixe. Não sei se você já tomou algum café da manhã assim. Não é muito tradicional na nossa cultura, tem gente que nem gosta de peixe. Mas foi a refeição daquela época. Eu imagino que tenha sido muito boa, porque era Jesus quem estava cozinhando. Então imagine o privilégio. Depois de ter almoçado, jantado na casa de tantas pessoas, agora ele, próprio Jesus, prepara uma refeição para os seus discípulos. Eu fico pensando que em alguns momentos na nossa vida, é isso mesmo que Deus faz. Deus permite que a gente vá até o limite com os nossos recursos. Deus permite que a gente vá até o limite com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente foi treinado, com aquilo que a gente foi aperfeiçoado no nosso dia a dia, nossa profissão. Nós temos vários profissionais aqui, e talvez se Jesus chegasse para algum de vocês: olha, não é assim que faz, é assim, faz de outro jeito que é melhor, você será melhor sucedido. É como quando um engenheiro chega numa fábrica, e ele decide ir, na expressão no meio metalúrgico, pisar no chão de fábrica e dar ordem aos profissionais lá, torneiro, fresador, ferramenteiros, que já trabalham lá há muito tempo. Aí chega um engenheiro, acabou de se formar, e quer ir lá ensinar o pessoal que já faz aquilo do jeito que eles aprenderam a fazer já há tanto tempo, naquela profissão, 12, 15 anos. Então eles não gostam de receber ordem assim. Mas Jesus dá uma ordem aos discípulos: olha, faz assim. E eles entenderam que era Jesus e por isso decidiram obedecer. Em muitos momentos na nossa vida, nós vamos perceber que, apesar de sabermos lidar com aquela situação, já temos lidado com aquilo de algumas formas e temos sido bem-sucedidos, agora é hora de parar, reavaliar e seguir exatamente as palavras que Jesus está nos dizendo. Mesmo que aquilo seja totalmente diferente de tudo que nós já tentamos. Mesmo que aquilo seja para nós nadar contra a corrente. Quando é Jesus que está mandando, sempre vale a pena. E essa cena me chama a atenção para o que Jesus prometeu que vai acontecer lá em Lucas, capítulo 12, versos 37 a 38 e 38. Dá uma olhada, Lucas 12, 37 e 38. Jesus prometeu que haverá um momento muito especial e que na eternidade, lá nos céus, nós vamos nos sentar na mesa e Ele vai nos servir. Olha só que coisa impressionante. Privilégio de quem crer em Cristo, quem for fiel, quem for encontrado por Jesus de forma vigilante, e quem decidir obedecer às ordens de Jesus, mesmo
que aquilo para nós seja nadar contra a corrente. Ele diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Eles tinham passado a noite inteira, provavelmente era de madrugadinha, provavelmente o dia estava amanhecendo. E depois de tentarem tudo o que eles podiam, eles ouvem uma ordem de Jesus, que era contrária ao que eles estavam fazendo. Mas eles acatam a ordem, obedecem e são bem-sucedidos naquilo que fazem. Quando você sentir que seus esforços estão se esgotando, que as suas forças não serviram praticamente para nada, prestem atenção em Jesus. Ele sempre tem uma ordem para nos dar, uma orientação, e por mais absurda que seja, obedeça. Por mais que para você aquilo não faça sentido na hora, que seja ir totalmente contra aquilo que você sabe que deve fazer. Mas se é Jesus que está dizendo, obedece. Nade contra a corrente. Quando for Jesus que estiver te chamando para fazê-lo, obedeça e faça logo, não perca tempo. Uma outra situação, Jesus disse a Pedro, de novo Pedro, que levasse as boas novas aos gentios. Mensagem essa que mudava a tradição daquela época, que existia um povo que era o povo escolhido de Deus. E vejam bem vocês, se isso acontecesse hoje. Os evangélicos às vezes já são taxados de orgulhosos, de exibidos e tantas outras coisas porque dizem que vão para o céu. E dizem de uma forma como se ninguém mais tivesse a oportunidade de ir para o céu, o que não é verdade. Todos têm oportunidade, só que alguns querem, alguns aceitam a oportunidade e outros rejeitam. Mas todos têm a mesma oportunidade. Agora, naquela época, não existia a oportunidade para todos. Isso começou a existir na pessoa de Jesus, quando Jesus veio para todos. E eles tinham alguns costumes com respeito à tradição até alimentar, que os tornavam impuros ou puros. E existem ainda algumas religiões, nos tempos de hoje, que guardam essas tradições. Mas Jesus, ele nadou contra a corrente e desafiou aqui Pedro a nadar contra a corrente, ensinando diferente. Deus falou com Pedro por 3 vezes, para que ele então decidisse enfrentar o desafio de cumprir a missão de anunciar as boas novas aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não tinham nascido no meio do povo de Israel, aqueles que não tinham conhecido e experimentado a tradição judaica, e que eram tratados como gentis, comiam coisas que desagradavam a Deus, tinham tradições que não eram comuns ao povo judeu, e eles eram especialistas em criar tradições e dizer, quem faz isso vai para o céu, quem faz isso não vai para o céu, mas apenas situações de tradição. Aqui, então, eu fico pensando num detalhe. Pedro gostava que as coisas acontecessem 3 vezes, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Depois dessa ocasião, Jesus conversa com ele 3 vezes, perguntando, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama mesmo, Pedro? Até que ele fica chateado. E aqui, novamente, 3 vezes foram necessárias Deus falar com Pedro para que ele tomasse a decisão de finalmente ir pregar aos gentios. E nessas conversas, em Atos 10:15, é o trecho que relata esse fato, diz assim, a voz lhe falou a segunda vez, aqui tinha sido a segunda vez ainda, não chame impuro ao que Deus purificou. Então, se existe algo que Deus purificou, que Deus tornou puro, ele estava aqui se referindo ao povo, que tinham costumes diferentes. Eles precisavam conhecer o Evangelho, e precisavam de um missionário que tratasse disso especificamente. Deus tinha escolhido Pedro para fazê-lo. E apesar da resistência, ele decide ceder por causa da ordem de Deus, para que ele cedesse e fizesse o que tinha que ser feito.
Deus falou a Pedro 3 vezes, até que ele entendeu. No início, ele disse, ou ele pensou que aquilo não tinha nada a ver com ele, mas depois entendeu que tinha tudo a ver com ele, pregar aos gentios. E ele foi e pregou, escreveu cartas a povos que não eram judeus, e Deus o usou grandemente. E nós somos resultado de Pedro ter decidido pregar aos gentios. Pelo menos aqueles que não têm origem judaica. Tem alguém com origem judaica aqui? Que tem família da região de Israel? Acho que não, né? Então todos nós somos beneficiados, porque na terceira vez Pedro aceitou falar as boas novas aos gentios. Não podemos escolher as pessoas com quem iremos partilhar as boas novas. Todas precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Ou seja, que a salvação é por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa é a boa notícia. Nós não podemos escolher para quem vamos falar. Se temos a oportunidade, temos que simplesmente falar. Falar que só Jesus Cristo salva. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, confessá-lo a Deus, reconhecer que a salvação só pode vir por Ele e então convidá-lo para morar no nosso coração. Se Deus dá uma oportunidade, nós devemos aproveitá-la, livre de preconceitos. Talvez você conheça alguém ou conviva com alguém e fique pensando assim, eu não quero que esse camarada viva comigo lá no céu eternamente, não. Talvez seja a sua sogra, talvez seja um cunhado. Sogro não, sogro todos são bonzinhos, né? Mas tem uns cunhados assim, às vezes, que aquelas coisas, principalmente nessa época de fim de ano, a gente começa a perceber esses negócios, né? Nunca pode ajudar com nada, chega lá, põe os pés em cima da mesa, encosta no sofá, dorme na sua cama, né? Leva a sobremesa embora, que você estava esperando para comer no outro dia. Então sempre tem uns camaradas assim, mas eu não quero passar a eternidade com esse camarada não. Então se for para ter que falar de Jesus para ele, se ele depender de mim, ele não vai para o céu não. Então isso é um preconceito. Nós devemos falar a respeito de Jesus para todas as pessoas. Todos merecem a chance que Deus nos deu. E é assim que devemos entender o que Pedro precisou de 3 vezes, Deus falando com ele em sonhos, revelando a sua vontade para que a ficha caísse na mente de Pedro. Então nós não devemos esperar que isso aconteça, porque Deus já falou diversas vezes conosco, temos que simplesmente nos levantar e falar. Jesus disse aos discípulos também que fossem bondosos, mas ele disse que nós fôssemos bondosos com os nossos inimigos, e não com aqueles que são bonzinhos conosco. Sermos bondosos e orarmos por eles. Quando você ora por seus inimigos, o que você diz na oração? Queima Jesus, né? Manda raio, manda fogo, né? Tem um versículo em um salmo que fala que Davi orando para quebrar os dentes dos inimigos dele. Davi não era fácil não. Quebra os dentes, um dente quebrado naquela dor assim, né? Uma coisa terrível. Quando tem o nervo, principalmente. Então o Davi queria que seus inimigos sentissem essa dor. Depois ele se arrependia, mas ele chegava a orar assim. Agora aqui Jesus está nos ensinando a nadar contra a corrente, pedindo que a gente seja bondoso com os nossos inimigos. Com aqueles que falam mal da gente, com aqueles que levantam situações erradas contra a gente, que tentam nos prejudicar de alguma forma, que nos furtam, que nos machucam, que causam dor na nossa vida. E nós consideramos de alguma forma inimigos nossos. Deus fala, Jesus disse, seja bondoso com ele, porque ser bom com quem é bom com a gente, isso aí qualquer um faz. Mas ao contrário, é só para quem crê em mim. Então vamos ver Mateus capítulo 5, versos 44 a 47. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Até aquele chefe
né, chefe bonzinho que você tem, e quando você vê chegando, que você está esperando uma oportunidade de pedir um aumento, ele fala comigo que hoje eu não estou bom, e você já perde todas as esperanças. Mas ele fala assim: orem por aqueles que os percebem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, tratar mal, quem nos trata mal, nos descaracteriza como filhos de Deus, ou filhos do nosso Pai que está no céu. Não é o seu pai que já morreu, que ele está falando aqui, mas é o Filho de Deus. Uma das características do Filho de Deus é tratar bem e orar por aqueles que o perseguem, que nos perseguem. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus faz isso. Derrama a chuva e faz o bem para aqueles que são justos, também para os que são justos. Você já ouviu falar aquele ditado que o sol nasce para todos? Então, é baseado nesse texto aqui, mas é um ditado. O texto bíblico é esse: Deus manda chuva e sol para os bonzinhos, também para os mauzinhos. E fala, mas Deus não é justo. Não, Deus é justo. Ele faz isso com a esperança de que essas pessoas percebam a sua bondade, se arrependam e se tornem de fato pessoas boas. Ele ama a todos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, ou seja, até os cobradores de impostos daquela época. Até eles fazem isso. Eles roubam, mas eles também sabem fazer o bem. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Então, se nós saudarmos somente a nossa família, somente aqueles que fazem aquilo tudo que nós desejamos, somente aqueles que não contrariam os nossos sentimentos, que vantagem nós teremos nisso? Para sermos caracterizados como filhos de Deus, nós temos que aprender a tratar bem aqueles que são maus conosco, aqueles que nos prejudicaram de alguma forma. Os palmeirenses estão empolgados, hein? É a Romaria, né? Tá demais para ser palmeirense. Todo ano eles fazem essa excursão aí, fazendo barulho. Não os palmeirenses, os romeiros. Palmeiras é difícil ser campeão, né? Então não faz tanto barulho assim. Bom, vamos lá ao que interessa. Quando percebemos que somos capazes de amar os nossos inimigos, podemos ter certeza de que estamos fazendo um progresso espiritual, que estamos avançando no treino com Jesus, estamos sendo aperfeiçoados, estamos chegando a um condicionamento adequado diante daquilo para que fomos chamados. Então, esse seria um termômetro na nossa espiritualidade, quando nós conseguimos amar aqueles que nós julgamos ser os nossos inimigos. Amar ao ponto de orar por eles e pedir coisas boas para eles. Deus abençoe essa vida, ajude que ele progrida financeiramente, ajude que essa pessoa progrida na fé, que ele tenha bons filhos, que ele seja promovido no seu emprego, que ele tenha sucesso. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, orando pelos nossos inimigos, ou pessoas que fizeram algum mal contra a gente, nós estamos avançando no treino com Jesus, estamos crescendo espiritualmente, estamos sendo aqui capazes de perceber um progresso espiritual na nossa vida. E nesse momento do treinamento, depois de tantas mensagens falando a respeito disso, é o momento de trabalharmos esse ponto. Na musculatura do nosso corpo, que precisa se desenvolver, agora chegou um momento crítico. Nós trabalharmos exatamente esse ponto. Às vezes, fazendo fisioterapia, eu reclamo de dor, e a minha fisioterapeuta pergunta, aonde que está doendo? Eu falo aí, não, aí é para doer mesmo. Tá certo, se estivesse doendo em tal lugar, então teria algum problema, mas aí é para doer mesmo, pode deixar, aguenta aí porque é aí que tem que doer. E às vezes dói ouvir uma palavra como essa, mas é necessário que doa, mas cause o efeito transformador que precisa causar na nossa vida.
Amar nossos inimigos não significa que precisamos gostar deles, ou viver brincando de casinha com eles, panelinha, né? E essas coisas assim. Não precisamos ficar de papinho, brincando, fazendo festa, indo todo dia na casa dele. Mas exige uma demonstração de afeto espiritual, de clamor, de espiritualidade, de não orar, não falar com Deus com rancor no coração por aquela vida. Então nós não precisamos gostar ao ponto de estar o tempo todo, o dia todo com Ele, brincando, dando risadinha, contando piada, sendo hipócrita. Mas nós não podemos falar dessa pessoa de forma maledicente. Não podemos levantar falso testemunho dessa pessoa. Não podemos querer que Deus prejudique essa pessoa nas nossas orações. Pedir que Deus castigue. Pedir que Deus faça mal. Mas ao contrário, pedir que Deus faça bem a essa pessoa. Que Deus a fortaleça, a renove, a transforme. Que Deus a abençoe, a faça progredir, encaminhe os passos dessa vida. Se guardarmos amargura em relação aos outros, o resultado será que nós feriremos a nós mesmos. Você sabe que uma pessoa amargurada machuca mais a si mesmo do que a pessoa que a machucou. Porque essa pessoa vive em constante escravidão. Não consegue pensar em mais nada na sua vida, não consegue produzir nada na sua vida, a não ser um planejamento de prejudicar a pessoa que você pensa que te prejudicou. Então é preciso que haja uma libertação. Libertação é essa que só Jesus pode fazer. E Ele tem poder para fazer. Desde que nós peçamos isso a Ele, entreguemos a Ele a condição do nosso coração. Às vezes nós não vamos ter desejo imediato de pedir isso. Então, enquanto não temos desejo de pedir pelo bem do nosso inimigo, nós devemos pedir a Deus que nos dê esse desejo. E a oração começa bem assim: Deus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo por essa pessoa. O Senhor sabe o que eu penso o dia inteiro sobre essa pessoa. Mas eu estou incomodado com isso. Incomodado ao ponto de falar com o Senhor. E pedir que o Senhor mude esse sentimento. O Senhor comece a trabalhar no meu coração. Até que esse sentimento mude. E a minha oração por essa pessoa comece também a mudar. Dentro da minha mente, dentro do meu íntimo. Para que produza bênçãos. Para essa pessoa que um dia eu entendo que me magoou. O Celebrando a Recuperação tem diversos desafios nesse sentido. E tem a experiência de você poder fazer isso diante de uma cadeira vazia. Às vezes nós temos situações assim e a pessoa já morreu. Às vezes nós temos uma situação assim, se nós formos falar com essa pessoa pessoalmente, nós vamos causar mais mal para essa pessoa e talvez para a família dela, e uma situação bem abrangente. Mas se nós falarmos isso, escrevermos uma carta, colocarmos para fora diante de Deus em oração, ou fizermos isso de um sentido figurado, mas que a gente consiga exteriorizar isso a alguém a quem estamos prestando conta. E o que temos que ter muito cuidado também, porque às vezes a gente pensa que vai desabafar com alguém e aquilo se alastra de uma forma que depois não dá mais para conter. Então temos que ter muito cuidado ao compartilharmos situações como essa. Mas uma coisa eu tenho certeza: com Deus nós podemos fazer. E Ele vai tratar disso da forma correta no nosso coração. A não ser que você fale com Deus no microfone. Aí, diante de um monte de gente, né, e aí vai dar problema. Porque pessoas que talvez não tenham maturidade para ouvir isso, vão ouvir e vão interpretar isso de uma forma diferente. Às vezes, até mesmo na pregação acontece isso. A gente chega lá para comentar as pessoas fazem um comentário assim: puxa, pastor, o senhor falou sobre isso, e eu fico pensando, mas eu não falei isso. Tenho certeza que eu não falei isso, nem sobre esse assunto. Mas de alguma forma a pessoa entendeu aquilo.
Ou então a pessoa fala assim: quem contou para o pastor? Eu não sei, ninguém me contou nada, eu simplesmente entendi que deveria falar e falei. E essas coisas acontecem porque é Deus trabalhando. Deus não faz fofoca. Deus dá discernimento. Deus tem a sua palavra, que é mais importante que espada que tem corte dos dois lados. E trabalha exatamente na questão que ele entende que precisa ser trabalhada na vida da sua igreja. Nadar contra a corrente é permitir que Deus molde nossas ações de acordo com os seus bons planos para nós. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Foi o que Deus fez por nós. Deus nos amou enquanto nós éramos inimigos dele. Porque estávamos em pecado contra Deus, afastados da presença de Deus. Éramos inimigos de Deus e ele deu a vida por nós. Então, quando nós não queremos libertar alguém que temos escravizado no nosso coração, nós estamos dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor deu a vida por essa pessoa. O Senhor mandou o seu filho morrer na cruz por essa pessoa. Mas eu sou melhor que o Senhor. Eu sou maior que o Senhor. E não vou absolver essa pessoa de forma alguma no meu coração. Porque eu sou melhor que o Senhor. Então, esse é o problema de não perdoar as pessoas. Esse é o problema de guardar amargura no coração. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu sei que o que o Senhor fez foi muito bonito, mas eu não estou disposto. Eu não estou disposto a fazer o mesmo, porque eu me sinto mais importante que o Senhor. O Senhor perdoa, mas eu não. Eu sou melhor que o Senhor. Eu não vou perdoar, nunca, o que fizeram para mim. Também Jesus, nadando contra a corrente, ele disse aos seus discípulos que os seus discípulos deveriam buscar as coisas não deste mundo, as quais a traça e a ferrugem pode corroer, mas deviam buscar em primeiro lugar o seu reino e acumular tesouros no céu. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. O que Jesus está ensinando aqui. Nós tivemos esse final de semana a tal da Black Friday, ou fraude, que nem alguns anunciaram que seria. As pessoas jogam o preço lá em cima e depois chega esse dia de ofertas, fingem que abaixaram o preço, mas na verdade está no preço real. E as pessoas ficam enlouquecidas querendo comprar, e emburrecidas, querendo pegar uma coisa aqui, outra ali, achando que está tirando vantagem, que está fazendo sucesso, que vai ficar rico através daquilo. Bom, esse texto diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E fica a pergunta: aonde está o seu coração? Qual tem sido o seu maior tesouro? O que você mais tem dedicado esforços para conquistar? Qual tem sido o seu pensamento constante? A respeito do que você fica planejando o tempo todo? Qual é o seu planejamento permanente? A sua vida vive em função do quê? Aonde está o seu coração? O amor, ou seja, viver apegado, viver em função de, ou viver para alguém ou para alguma coisa, se isso for uma coisa material, então isso é pecado. E isso vai levar a nossa vida somente a muita ansiedade. Esses dias, conversando com os casais, nós estudamos um trecho bíblico e aprendemos que casar com alguém é o mesmo que viver para alguém. Então, esse é o compromisso da aliança que fazemos com o casamento.
Eu decido viver para alguém. Mas acontece que por causa das coisas, das ofertas, das possíveis oportunidades, dos saldões e de tanta coisa que nos são oferecidas, principalmente nessa época do ano, em que todo mundo tem algum recurso a mais, todo mundo não, mas alguns têm um recurso a mais, as pessoas ficam loucas para tentar tirar o lucro que não tiveram durante todo o ano. Querem recuperar, de alguma forma querem nos conquistar, oferecendo possibilidades de termos alguma coisa que nós sonhamos ter a vida toda. E agora podemos ter, porque vai entrar um recurso a mais. Eu gosto de muitas coisas, eu gostaria de ter muitas coisas que não tenho. Mas algumas eu tenho. E quando eu percebo que essas algumas estão ocupando espaço demais na minha mente, a primeira coisa que eu faço é abrir mão disso. Então, retirar completamente da minha vida, para que ela não ocupe um espaço indevido no meu coração. E é assim que nós devemos aprender esse aspecto do treinamento com Jesus. O apego às coisas materiais é pecado. Ter coisas materiais não é pecado. Nós precisamos dessas coisas. Algumas coisas são necessárias. E conforme o desenvolvimento das coisas nesse mundo, nós precisamos ter algumas coisas para facilitar a nossa vida. Nós precisamos ter cadeiras, nós precisamos ter uma mobília um pouco mais apresentável, nós precisamos ter microfone, precisamos ter som, precisamos ter estantes, instrumentos. São coisas materiais que a igreja precisa ter. Ar-condicionado, senão a gente cozinha aqui dentro, na época do calor. Apesar que algumas pessoas não gostam, mas a gente entende que é necessário. Necessário, mas nós não vamos viver em função disso. Não vamos morrer por isso. Não vamos deixar a nossa mente focada só nisso o tempo todo. Porque se o fizermos, estamos fugindo do objetivo de Deus para a nossa vida. Estamos pecando, porque o nosso coração está apegado. Estamos vivendo para essas coisas. Nós devemos viver para Jesus. E as demais coisas serão o quê? Então esse é o grande desafio. Esse é o clique que precisa dar na nossa cabeça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando a gente busca mesmo o reino de Deus, Ele acrescenta à nossa vida aquilo que... Desculpa. Aquilo que Ele entende que é necessário de verdade. Na classe de membresia, a gente sempre explica essa questão. Eu posso pensar que eu necessito de uma Ferrari. Eu posso pensar. Mas se Deus entende que eu não necessito de uma Ferrari, Ele não vai permitir que eu tenha. Eu vou fazer o que com a Ferrari? Não dá nem para andar aqui em São Paulo com Ferrari. Não é verdade? Para quê? Se eu posso fazer o mesmo com um Fusca, por que eu vou ter uma Ferrari? Então é um investimento burro, é um investimento inadequado. Mas se eu preciso de algo, mesmo que isso seja algo material, Deus pode me conceder, para que eu consiga alcançar um público, por exemplo, que goste de Ferrari. Se Ele quer me usar como... seria bom se Deus quisesse me usar para uma obra específica, talvez você queira fazer isso também, evangelizar donos de Ferrari. Aí você não vai evangelizar donos de Ferrari com um Fusca. Eles não vão deixar nem você chegar perto dele. Mas eu creio que não é esse o nosso objetivo de Deus para a nossa vida. Mas se Deus quer que você chegue até um grupo de pessoas de uma forma, se aproxime deles e crie relacionamento com eles, então Deus pode fazer você ter alguma coisa que tenha afinidade com essas pessoas, que crie afinidade com essas pessoas e seja uma ponte com objetivo, tá? Que você alcance essas pessoas. Agora, se você alcançar essas coisas e perder o foco, você se apegar à coisa
e esquecer as pessoas, o que vai acontecer é que Deus vai te tirar esse bem material que Ele te deu. Porque Ele te deu e você não usou adequadamente aquilo que Deus colocou em suas mãos. Assim como músicos, assim como esportistas, né, que para você, vamos supor, você vai evangelizar pessoas que tenham bicicleta, que gostam de pedalar. Tem grupos de pessoas na nossa igreja que convivem com essas pessoas. Pessoas que andam de skate. Então você tem que pelo menos ter um skate. Você não precisa saber andar, fazer aquelas manobras malucas. Mas você tem que se aproximar, demonstrar amor por eles de alguma forma. Tem que criar uma ponte. E Deus pode te ajudar você a ter algo que crie essa ponte para poder chegar até as pessoas. Foi o que Deus fez com Pedro, foi o que Deus fez com Paulo, foi o que Deus fez com seus discípulos, é o que Ele faz ainda hoje. Então Deus pode usar alguma coisa material para nos aproximar de um grupo específico. No caso de Pedro ali, ele tinha que entender que ele tinha que comer algumas comidas. Esse é um fato bom também, talvez Deus esteja chamando para o ministério de comer algumas comidas, churrasco, talvez. E para você ter acesso a algumas pessoas, você vai ter que fazer muito churrasco, para convidar essas pessoas para estar com você. Talvez pessoas que não fossem até você, não iriam até você se não fosse por causa do churrasco. Mas aí, no churrasco, você consegue aproximar essas pessoas de Jesus. Então, coisas materiais são importantes quando nós usamos para objetivos espirituais. Quando Jesus fala aqui que nós devemos procurar acumular tesouros nos céus, é usar os recursos que Ele nos dá, material, para ganhar vidas para Ele. Se nós, em algum ponto do nosso trajeto, nós nos desviamos desse objetivo, Ele permite que nós tenhamos acesso a recursos, mas nós não usamos os recursos para ganhar vida para Jesus, nós acabamos perdendo esses recursos, porque estávamos nos desviando daquilo que era o objetivo principal de Jesus para nossas vidas. Então, no treino com Jesus, nós temos que estar sempre atentos ao real objetivo dele para nós. Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. É um texto muito comentado, muito conhecido, muito usado, mas parece que na prática às vezes nós esquecemos dele. Deus sempre vai nos dar o que nós precisamos de verdade. E Ele não nos dará algo que vai fazer mal para a nossa vida. É como um filho que não tem a idade adequada para ter uma coisa, mas quer ter. E o pai fala para o filho: filho, não é hora ainda de você ter isso. Espera mais um pouco, você não vai saber lidar com isso agora. E tem algumas pessoas que nunca saberão lidar com algumas coisas. E Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe o que nós vamos fazer com aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos. Então se nós pedimos a Ele um pão, Ele não vai nos dar uma pedra, porque a pedra não fará para nós, não cumprirá o objetivo adequado para a nossa vida, não vai nos alimentar. Se nós pedirmos a Ele um peixe, Ele não vai nos dar uma serpente, porque Ele sabe que aquilo não fará bem para a gente de alguma forma. Então talvez nós estejamos pedindo algumas coisas para Deus, materiais, e Deus tem decidido não nos dar, porque nós não ainda estamos prontos para ter essas coisas, para ter acesso a isso. E Ele sabe que se tivermos acesso, nós vamos meter os pés pelas mãos e vamos fazer bobagem. A irmã Raquel sempre diz que crente não pode ter casa na praia, né, Raquel? Nem sítio. E o crente começa a orar para Deus para ter casa na praia, a primeira coisa quando tem a casa na praia é esquecer na igreja. Só quer saber da praia. Há um tempo atrás, muitas pessoas queriam ter um carro. E quando tinha um carro, agora tem que visitar todos os parentes. Não tem mais tempo para a igreja. Aí quer ter um filho. Aí o filho nasce e não pode mais vir na igreja, porque o filho nasceu. E uma hora está frio, uma hora está quente, uma hora garoou, outra hora esquentou, outra hora resfriou. E assim vai. Cada vez tem
uma desculpa para estar longe de Deus. Tem pessoas que não podem ter algumas coisas que desejam ter, porque se tiverem, se transformaram numa pedra ou numa serpente. Então, se Deus tem colocado alguma coisa em suas mãos, que você tem pedido, use adequadamente, para que você não perca a bênção que Deus tem planejado para você. Toda a mensagem de Jesus consiste em nadar contra a corrente. Jesus nadou contra a corrente. Ele era contra a postura natural das coisas. Ele sempre dizia, está escrito tal coisa, mas eu vos digo tal coisa. Por exemplo, a palavra diz, ou está escrito, que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo. Mas se nós somente olharmos e ficarmos pensando, planejando, maquinando coisas na nossa mente a respeito da mulher do próximo, nós já estamos adulterando. Então ele ampliou essas coisas de uma forma imensa. E isso, para o povo judeu, era nadar contra a corrente. Deus quer ampliar muitas coisas no nosso coração. E várias delas para nós serão nadar contra a corrente. Mas se Jesus está mandando, nós temos que obedecer. E rápido, não podemos perder tempo. Temos que fazer como Pedro fez. Se lançou diante de Jesus, quando ele percebeu que era ele quem estava dando a ordem. Em que área da sua vida o seu treinador está pedindo para você nadar contra a corrente? Qual a área da sua vida, dessas que comentamos hoje, que compartilhamos hoje, que o seu treinador Jesus Cristo tem pedido isso? Olha, nade contra a corrente. Vá contra os seus sentimentos naturais. Siga a ordem de Jesus. Qual a sua maior dificuldade nesse desafio? O que tem sido mais duro para você? Amar seu inimigo? Ter cautela com as coisas materiais? Qual é o seu maior desafio diante de tudo isso? Qual poderia ser a recompensa se você aceitar o desafio de nadar contra a corrente? O que você vai receber de bônus com isso? Como você será honrado por Jesus? Valerá a pena? Ou você acha que você não terá forças para segurar a rede cheia de peixes que Jesus vai fazer brotar quando você obedecê-lo? Aonde está de fato o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Jesus quer encher a nossa rede. E muitas vezes nossa rede não está cheia porque não temos aceito as suas ordens no treino que Ele tem compartilhado conosco. Então vamos falar com Ele agora, vamos refletir sobre isso mais uma vez e vamos não só refletir, mas vamos decidir a respeito disso. É isso que Jesus está esperando, que nós tomemos a decisão, que nós nos lancemos no mar, que nossa rede fique cheia, que nosso coração esteja onde deve estar o nosso tesouro, acumulando riquezas no céu e não vivendo para as coisas deste mundo. Pai de amor, nós te agradecemos muito por cada instrução do Senhor no treino que tem nos proporcionado. Muitas delas são bastante sacrificiais para nós. Muitas delas geram dor intensa no nosso corpo, na nossa mente e no nosso coração. Várias delas mexem com o nosso íntimo e para nós são nadar contra a corrente. Mas nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a conseguirmos tomar a decisão de te obedecer. Te obedecer não é um simples ato emocional. Nós sabemos muito bem disso. Mas é aceitar uma jornada que não é fácil. Não é fácil sempre. Nunca será fácil de seguir. Nunca será fácil ser treinado pelo Senhor. Nós queremos estar com o Senhor nesse desafio. Queremos colocar nosso coração no Teu reino.
nas coisas celestiais. Queremos entender do Senhor aquilo que nós precisamos de verdade, aquilo que é necessidade nossa, e o que não for, nos ajude a nos desapegar. Mas tudo aquilo que o Senhor permitir que nós tenhamos acesso, que nós possamos usar esse acesso para nos aproximar das pessoas, para apresentar o Teu amor às pessoas e trazer essas pessoas para Ti. Não queremos ser meros seguidores, nós queremos ser discípulos Teus, pessoas que Te amam e fazem as coisas por convicção, que querem Te honrar hoje e sempre, querem estar assentadas com o Senhor à mesa, não apenas para ser servido, mas para ter comunhão com o Senhor eternamente. Isso é o que nós mais almejamos, Pai. Para isso queremos ser encontrados pelo Senhor vigilantes, quando o Senhor chegar, seja de manhãzinha, seja à noite, seja de madrugada, como aconteceu com aqueles discípulos que estavam no barco pescando, assim como aconteceu com Pedro. Não queremos ficar esperando a terceira vez, queremos já Te obedecer, queremos já Te seguir, queremos já Te amar, queremos já fazer aquilo que o Senhor tem pedido para fazermos. Te pedimos ajuda para isso e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.